Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Posso, não há limites. Minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, eu creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Nós cremos
no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus sustentador de tudo o que neles há. Boa noite, Ebenezer. Graça e paz de Jesus. É um prazer estar com vocês. Estou em casa. Não sou de casa, mas estou em casa. Em Ebenezer tenho histórias, tenho memórias, tenho afetos, tenho amigos, tenho muitas bênçãos para contar. Aqui na Igreja Batista Ebenezer eu conheci, por exemplo, minha esposa, que atrasadinha como é, está chegando por aí, mas logo logo ela aparece. E eu quero dizer que é um prazer estar com vocês. É muito gratificante, é muito reconfortante saber que o Senhor tem cuidado de nós, o povo dele, aqui na Moca também. Então eu quero te convidar, se você puder e quiser, fique de pé no teu lugar. É tempo de celebrarmos ao Senhor, é tempo de rendermos graça ao Senhor. E fazer isso juntos, Isa, é o que faz sentido. Fazer isso em comunidade é o que faz sentido. Então o nosso desejo é que você se sinta em casa, e que estando em casa, você desfrute da mesa, da comunhão, da graça, da misericórdia, do perdão, da partilha. Bem-vindas e bem-vindos. Vamos ler um texto juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus é o nome dele, aquele que nos chamou, que nos resgatou, que nos redimiu e que nos tem sustentado. Então vamos celebrar juntos a misericórdia e a graça do nosso Senhor. Vamos juntos? Sim? Vamos lá? Se você quiser acompanhar com palmas, fica mais bonito, né? Poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, dívida pagou. Jesus, eu canto pelo que livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o Rei da glória, reina em justiça sobre as nações, a luz brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, nunca falhou, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos dizer juntos:
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Juntos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores. Montanhas se prostrem, os mares ao som de teu nome. Alegro e te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo,
majestade. Montanhas se prostram ao teu nome, Senhor. De teu nome alegre te louvo por teus sempre te amar, sempre incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo, vivo ele está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Santo, Santo é o Senhor Deus, digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Que tempo bom na presença de Deus. Eu fico imaginando que um dia os problemas vão ficar todos aqui. As lutas, dificuldades, os sofrimentos, aqueles traumas que às vezes marcaram nosso coração, vão ficar todos aqui. Mas a gente vai estar lá. E vai ser momentos ainda melhores que esse. Vai ser maravilhoso esse tempo. Enquanto isso, a gente vai se alegrando, porque há um Deus bem presente. Coisas maravilhosas que Deus tem feito no nosso meio, que a gente tem orado por pessoas, a gente tem colocado nome, o seu nome, a sua vida, a sua família, a gente tem colocado diante de Deus, e esse Deus tem ouvido, tem respondido as nossas orações. Duas coisas que eu preciso falar hoje, que são maravilhosas, que quando eu cheguei de manhã, aqui no culto da manhã, o Paulo veio todo feliz. Ele veio contar para mim que eu estava orando a Deus, pedindo um emprego, que Ele tem feito, sabe aqueles biquinhos, né? Para juntar um dinheirinho e tal. Mas eu falei assim, Deus, ele precisa de um emprego bom, registrado. Eu falei, dá um emprego bom para ele. E hoje ele chegou todo feliz, que ele
foi chamado, vai começar na outra segunda-feira, pela CLT, direitinho, todos os direitos. E a gente fica muito feliz, porque é um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que está bem presente aqui. Também outra coisa que eu não posso deixar de falar, que esses dias o irmão Celso Bonatti estava lá no hospital e eu consegui visitar, orar com ele, já estava melhorzinho. Mandei uma fotinho no grupo aí da igreja para os irmãos verem, e hoje ele está aí, gente, que coisa boa. O irmão Celso está ali, que bênção, irmão Celso. Ver a sua vida aqui, né? Novamente aí nas lutas, mas aqui com a gente, do lado do filhão querido aí, e a gente fica muito feliz. São restaurações como essa, como Deus fez com o Marcelo Duducci, né? Com a família. Irmãos, temos muitas coisas boas. As lutas são grandes, são de verdade. Como a luta que o Anderson está passando lá no hospital com o pai dele, que o médico já disse: olha, agora é só esperar. Isso é muito difícil. E o filho lá acompanhar o seu pai, sabendo que é a qualquer momento. Mas a grande alegria que nós temos é que o pai dele, a gente começa a orar, e ele, com toda a luta do seu organismo bem enfraquecido, ele começa a dar graças a Deus e começa a glorificar a Deus. Ele começa a orar com uma fé que às vezes falta para a gente, mas lá está ele, fiel ao Senhor. E eu vou orando bem alto ali, bem do ladinho do ouvido dele, porque ele quase não ouve mais. Eu vou orando e ele fecha os olhos, assim como a gente estava louvando aqui. Ele começa a agradecer a Deus e louvar a Deus. Que maravilha, irmãos. Eu tenho certeza que ele está preparado. E na hora que Deus falar, é agora, e essa glória vai ser eterna para ele. Que seja assim essa fé na vida de cada um de nós. Mas Deus ainda continua ouvindo as nossas orações, o nosso clamor. Você crê assim também? Por isso que nós vamos orar agora também. E você vai colocar vidas. Comece colocando a sua vida. Coloque pessoas que precisam da sua oração, que precisam de um encontro com Jesus, precisam de um Jesus real e verdadeiro, que escuta, que ama, que se manifesta. E assim a gente quer orar ao Senhor. Também vou aproveitar para orar pelo casal de missionários que está com a gente, o Diego e a Emily. Cadê o Diego e a Emily? Agora não estou conseguindo. Está ali, ó. Esse casal está com a gente. Depois, no final, dê um abraço da nossa igreja nesse povo aqui, tá? Vamos agradecer a Deus. Eles estão passando férias, então a gente não vai dar trabalho para eles não, mas um abraço a gente dá, né? E a gente fica muito feliz por eles estão aqui. Se você identificar mais alguém que está com a gente hoje, tem a família, tem amigos, né? Está aqui com a gente o Júnior. Então é gostoso a gente dar esse abraço, essa gratidão a Deus pelo privilégio de termos pessoas que a gente ama junto com a gente. Obrigado, Júnior, por estar com a gente hoje. Tem a família do Júnior. Então vamos deixar esse abraço gostoso da nossa alegria de um Deus que ouve as nossas orações. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus querido, que prazer estar na tua presença. Que prazer estar com os meus irmãos e a gente cantar da tua santidade, da tua grandeza, do teu poder, do Deus poderoso, que com tanto poder tem na mesma proporção graça e misericórdia, que ouve oração, que atende o aflito, que socorre o que está perdido, que encontra, Deus, aquele que está em pecado e que corre até o Senhor em arrependimento, e o Senhor o resgata e transforma para uma nova vida, para uma nova esperança. Que maravilha, um Deus como o Senhor. Nós te glorificamos de todo o nosso coração, porque o Senhor continua santo, e a tua santidade faz com que nós saiamos do mundo das trevas e da condenação e possamos ser levados por aquele único caminho que é Cristo Jesus, e a gente pode chegar até o Senhor. Há um Deus que salva, graças a ti por isso. E agora nós oramos pelo seu Valdemiro, pelo Anderson, seu filho que está ali com ele. Abençoa a vida do seu Valdemiro, continua com a tua graça e teu amor sobre a vida dele nesses últimos tempos, que ele veja o teu amor sendo manifestado, principalmente aos seus filhos, para que permaneçam na fé, e os filhos com as suas famílias também vejam a fé que ele tem deixado para todos eles. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa família, nossos irmãos em lutas, em dificuldades. Obrigado pelo emprego do Paulo, obrigado pelo emprego do Rinaldo, obrigado, Deus, pela recuperação do irmão Celso, do Marcelo, pessoas que a gente ama, que a gente quer ver bem. E tem muitos outros, como o irmão Reinaldo, Deus, que ainda está lá no hospital. Como a gente fica preocupado, Deus, com essa situação, mas pedimos que a tua graça alcance lá a vida dele, como todos aqueles que estiverem doentes, ó Deus, precisam do Senhor agora, que clamam com a gente. Aqueles nomes todos que nós lemos, nós apresentamos ao Senhor mais uma vez. Que haja mais uma vez graça e misericórdia
misericórdia e cuidado sobre essas vidas. Nós cremos no Senhor e temos visto o Teu amor. Por isso te agradecemos e buscamos a Ti nesta oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou pedir para você sentar um pouquinho, compartilhar algumas coisas muito boas que Deus tem feito. Ontem tivemos aqui mais um encontro do A29. E o A29 é quem está cuidando, é o grupo que está cuidando de todo esse mês de agosto. Esses domingos todos de agosto, de manhã e à noite. E ontem nós tivemos mais um encontro. E nós tínhamos aqui, começamos com esse grupo lá no começo do ano, pós-pandemia, com tanta dificuldade. Pouquinha gente, uma reunião numa sala pequenininha, sobrava tanto espaço. E aquilo foi aumentando. E ontem nós tivemos que fazer aqui no templo, porque nós tínhamos quase 80 pessoas aqui reunidas. E isso me deixou muito, muito feliz. Eu estou muito contente porque a gente tem ampliado esse número, tem alcançado mais pessoas. E tem sido um tempo abençoador. Também fiquei muito feliz porque hoje de manhã, na programação do culto, mas que ainda é dirigido pela 29, nós temos descoberto talentos. E o Abraão, cadê o Abraão? Está ali? O Abraão ali, ó. O Abraão foi o pregador da manhã. Tem gente que nem conhece o Abraão ainda, só conhece o Abraão da Bíblia, né? Nós temos o Abraão pregador, que estava aqui de manhã, falou com a gente, estudamos a palavra de Deus. Que coisa boa. Irmãos que chegaram há bem pouquinho tempo, já estão servindo, abençoando, estão alegres, motivados, tanto quanto a gente fica muito feliz por isso. Que Deus continue usando. Hoje nós estamos encerrando o mês dos jovens e adolescentes, mas com muita alegria. Isso não significa que as coisas param por aí. Os jovens continuam todos os sábados. Jovens e adolescentes, né? Todos os sábados. O primeiro sábado é café da manhã. O segundo sábado é na casa de alguém. O terceiro sábado é à tarde, às 3 horas da tarde. O quarto sábado é um culto aqui na igreja. Então todo sábado eles estão juntos. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. A gente está criando laços, estamos cuidando uns dos outros. E eu quero agradecer muito ao pastor Bruno e a Ana por esse trabalho incansável, porque tudo que eu peço para eles, do jeito que eu peço, eles fazem. E às vezes eu sei que é difícil, mas eles compreendem e eles abençoam muito, porque do jeito que eu peço, eles se empenham em fazer, e o resultado do trabalho deles está aparecendo. Eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus por isso. Como são bênção de Deus. Mas tem uma coisa boa, sábado que vem, 19 horas, nós vamos ter um encontro para casais. E a gente está cuidando das nossas famílias, começa cuidando da gente, como casal. Então se você está namorando, se você está noivo, se você é casado, então você está convidado aí no nosso encontro de casais. Você já recebeu esse convite, vai receber mais convitinhos para você lembrar de sábado. Então dia 3, que nós vamos estar reunidos aqui para tratar de casamento. De repente, se você é solteiro, tem uma pretendente que quiser trazer, também não tem problema, né? Já fica a dica, de repente dá certo, né? Coisas boas, muito bom. E no domingo, nossa assembleia, com relação a todo o trabalho do recadastramento, da comissão, a primeira parte do trabalho dos diáconos. E aí eu vou precisar muito de você às 9h30 da manhã. Vou mandar o recadinho durante a semana para você não esquecer. Sábado, 19 horas, o casais. E domingo, 9h30 da manhã, na Assembleia. Nós vamos ter culto. Das 9 às 9h30 tem culto, pode vir. 9h30 teremos Assembleia. Você está convocado para fazer parte desse trabalho nosso, como igreja que somos, né? Cuidando de nós mesmos, buscando ao Senhor para que Deus cuide da gente. Que Deus te abençoe, que nosso culto continue com essa alegria, esse desejo, esse amor de Deus, que você sinta essa boa presença de Deus no seu coração. Graça e paz, irmãos. A nossa igreja é uma igreja muito dinâmica, né? Esse mês é celebrado o mês dos jovens e adolescentes batistas. E o A29, como até o pastor disse, está tendo muito destaque durante esse mês todo, através de eventos, cultos, encontros. E além disso, a gente está estamos começando, né, a campanha de
missões estaduais, né? E o tema dessa campanha é Luz para São Paulo. E a divisa dessa campanha se encontra em João 8:12, que diz: Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Eu também gostaria de encorajar a minha igreja para que possamos juntos, estarmos juntos nessa campanha e que possamos compartilhar o amor de Cristo para todo São Paulo. E gostaria de avisar agora que estamos no nosso momento de intercessão e de dízimos e ofertas. Então, aqueles que ainda não conseguiram contribuir, a hora é agora. Deus abençoe, irmãos. Está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Vamos cantar juntos a santidade do Senhor. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu,
Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo amor que nos sustenta. Obrigado porque a vida é dádiva do Senhor. Obrigado porque o que nós temos e o que nós somos é fruto do Teu amor e da Tua misericórdia. Nós consagramos ao Senhor tudo que é em nós, tudo que nós temos. Nós consagramos ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas vidas, a nossa comunidade, a nossa família. E nós fazemos isso certos de que o Senhor tem cuidado de nós, certos de que, como o Senhor tem cuidado de nós, nós seguiremos sendo sustentados e cuidados pela Tua boa e poderosa mão. E é por causa disso, por causa do Teu amor, que nós nos entregamos mais uma vez ao Senhor com o coração quebrantado e muito, muito agradecido. Fazendo isso, orando, clamando ao Senhor juntos, em nome de Jesus, o Cristo. Amém, amém. Domingo, dia de ir à igreja. Você entra no templo, senta-se, abre a Bíblia, fecha a Bíblia, ora e vai embora. Quase de forma automática. Muitas vezes apenas guiado por tradições que não passam de religiosidade. Saiba que Deus deseja para você algo muito diferente disso. Ele quer se relacionar com pessoas, não com bonecos de plástico, que são levados de um lado a outro pelo vento. Deus não quer que você viva de aparências, quer que você viva um relacionamento real com Ele, sem limites. Mas para isso, você precisa dar um passo em direção à vida com Jesus, orando, estudando a Bíblia e se dedicando ao Senhor, deixando as máscaras para trás e sendo transformados dia após dia pelo Deus que não tem limites. Com vocês, Teatro A29. Tentando entender esta situação. Não quero algo plastificado. Eu preciso mais que uma religião. Preciso de mudanças de hábitos. Mais que um show de bonecos de plástico.
Hoje, então, nesse último culto, a 29 do mês dos jovens e adolescentes, eu tenho o prazer de apresentar o meu cunhado, Rodrigo. Ele é pastor da Igreja Batista em Vila Primavera. E vocês já imaginam como que é o almoço, eu, o Rodrigo e o Leonardo. É só teologia na mesa ali em casa, né? Na casa da Gi, toda vez que a gente está almoçando juntos. Que Deus te abençoe, Rodrigo, a gente fica feliz de compartilhar esse momento. O mais importante é que o que a gente tem certeza que aqueles que confessam a Cristo, o Cristo ressurreto, creem no Deus triuno e sabem que Ele é santo, quando a gente encontra pessoas que têm esse mesmo Deus, esse mesmo Salvador, a gente ouve coisas boas. Amém. É isso que a gente espera, que você seja uma pessoa usada por Deus nesse momento. Deus te abençoe, Rodrigo. Amém. Amém, Bruno. Deus abençoe. Boa noite, igreja. A graça e a paz da parte de Jesus. Que alegria estar aqui com vocês, como igreja, como família, juntos. Eu tenho da mesma maneira como o Júnior falou, né? Eu também partilho do mesmo carinho e afeto pela Ebenezer, pois eu sei que esta igreja, pastor Wagner e tantos outros acolheram tão bem minha família. Minha sogra, meu sogro, pastor Leonardo Nascimento, o Bruno que está aí, né? Então a Pietrinha agora também que está aí crescendo nesse meio. Eu fico de forma muito grata hoje estar aqui me adentrando a este lugar que é um lugar de Deus, um lugar onde a gente encontra amor, um lugar onde a gente encontra acolhimento. Que a paz de Deus esteja com todos os irmãos. Eu deixo também um abraço, um fraterno abraço também de minha igreja, Igreja Batista em Vila Primavera, uma igreja que está localizada ali próxima à Barreira Grande, entre Barreira Grande e Avenida Sapopemba, né? É um pouco complicado falar onde está localizado, pastor. Na Vila Primavera. Bom, Rosiane sabe, foi lá, cresceu lá comigo, né? A gente foi junior lá naquela igreja, então todos também saúdam um fraterno abraço a todos também. Hoje fizemos um intercâmbio, o pastor Leonardo está lá pregando lá, e hoje eu estou aqui pregando. Foi a condição para eu conseguir me deslocar para este lugar. Mas sem demora, peço aos irmãos então que abram a sua Bíblia, liguem a sua Bíblia, né? Ativem a sua Bíblia em Tiago 1. Quero meditar um pouquinho sobre esta epístola, que traz uma verdade extremamente profunda para esta noite, para a sua vida, para a minha vida. Tiago, capítulo 1, eu pretendo ler do versículo 1 até o versículo 8. Tiago, o irmão de Jesus. Se você não está se recordando onde se encontra Tiago, ele está após Hebreus, lá no Novo Testamento. Todos acharam? Amém? Vou ler. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esta é a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez em nossos corações, em tudo que o Senhor já ministrou em nossas vidas, através dessa canção que foi ministrada agora pelo Ministério de Louvor, pelo grupo de teatro que também mostrou para nós uma mensagem tão profunda e tão pertinente. Te agradecemos, ó Pai, pelas palavras que foram ministradas, que já foram entoadas aqui neste lugar, ó Pai. Mas te pedimos que o Senhor agora adentre em nossos corações. Aumenta, Pai querido, a nossa atenção, o nosso debruçar, para entender de uma forma plena e correta
a tua mensagem que é para esta igreja, Pai. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, amém. O retrato que Lucas e Paulo pintam de Tiago, constrói sobre o personagem Tiago, líder da igreja de Jerusalém, em Atos e em Gálatas, em qual ele foi um líder de ação, foi um líder de ação conciliatória. Nosso irmão Tiago, que escreveu essa carta, ele foi então um personagem pacificador, um personagem que trouxe unidade sobre diversidades, sobre divisões, sobre problemas que tinham surgido na sua igreja, no qual ele pastoreava, a igreja de Jerusalém. Sabemos que há muitas expressões da igreja de Jerusalém no livro de Atos, mas aqui na pena de Tiago, na escrita de Tiago, nós começamos a perceber um pouquinho, com mais detalhes, com mais cautela, o que está acontecendo entre aqueles irmãos, entre aquelas pessoas, o que estava acontecendo entre aquelas personagens que estavam tendo, divisões. E Tiago, ele foi não somente louvado como um homem pacificador, mas também como um homem justo, tanto na tradição judaica como na cristã. Flávio Joséfo, um dos pensadores que escreveu muitos livros sobre os judeus no começo, descreve então Tiago, que foi apedrejado, ele morreu apedrejado, que ele foi uma pessoa extremamente amada por aquela congregação, por aquela igreja de Jerusalém, uma igreja gigantesca, uma igreja enorme, uma igreja que talvez era triplamente maior que a minha e a sua igreja. E por isso ele tinha então alguns adjetivos: Tiago, o pacificador; Tiago, o justo. Mas eu queria ser chamado de Rodrigo, o justo. Ia ser muito legal, não é verdade? Era um dos atributos que Tiago tinha. E mais um que era muito belo, muito interessante, era que Tiago, o joelho de camelo. Tiago, o joelho de camelo, porque ele vivia sempre de joelhos, prostrado, orando, clamando pela unidade da sua igreja, clamando pela união da sua igreja, clamando pela unidade dos diferentes, de todos aqueles que realmente estavam vivendo momentos de conflitos. Esse era o nosso personagem, Tiago. A sua vida então piedosa rendeu para nós aqui esses adjetivos e rendeu também essa epístola, Tiago também, para alguns que são realmente curiosos, são interessados à língua hebraica, Tiago é a transliteração de Jacó, é o Jacob, que é a mesma palavra então que é apresentada. E olha que interessante, Jacó, que no Antigo Testamento cuidou então de 12 tribos, Tiago, no começo da sua epístola, envia então para 12 tribos, na mesma performance, na mesma particularidade, na mesma similaridade do seu nome, ele também pastoreia e encaminha então a sua carta. E aqui então começamos a nossa leitura e vemos aqui que Tiago, ele inicia-se falando que ele é um servo de Deus, servo de Deus. Esse Tiago, no qual estamos aqui debruçados e atentos à leitura, é um Tiago que foi considerado irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José. Ele poderia muito bem se beneficiar de títulos ao falar assim, eu, irmão de Jesus. Mas Tiago, ele percebe que é muito mais brilhante, é muito mais poderoso, é muito mais importante anunciar-se como ele se encontra, como servo. Eis aí uma das mais belas lições que encontramos nesses primeiros versículos que Tiago escreve para nós como igreja, meus irmãos. Para aquele período, um grande líder que tinha uma bela reputação, apresenta-se como o menor, como aquele que está debaixo de tudo, como aquele que está nos bastidores. Se você for atento também a esta palavra servos, que é o doulos, que muitos falam, é aquele que é o tripulante que navegava e carregava os lemes de um barco, onde nós não observávamos toda a realidade de um barco sendo transportado, porque havia escravos, servos, escondidos debaixo daquela tripulação, daquele navio, carregando aquilo. Como é belo entender que Tiago, ele se encontra nessa posição.
Ele não procura encontrar méritos no seu nome, no seu gene, no seu título, mas ele se reconhece como servo. É muito belo ver também que nas igrejas norte-americanas, a celebração de culto, ela não é colocada como celebração, momento do culto, mas é na palavra service, serviço. Quando nós nos reunimos como igreja, prestamos um serviço de adoração. Homens e mulheres são abençoados aqui, por causa de um serviço de muitos. Nós vemos aqui pessoas ministrando louvor. E que louvor abençoado, não é verdade, meus irmãos? Amém? Que louvor abençoado. Que louvor que nos inspira a nos aproximar mais de Deus. O serviço. Nós vemos aqui o pastor levantando e falando, o pastor Wagner comentando sobre o serviço que ele presta em nome de Deus, ao visitar irmãos, ao cuidar de enfermos, ao louvar a Deus por pessoas que conseguem um emprego. Vemos aqui o pastor Bruno, vemos aqui tantos outros, nos bastidores, uma mocinha tirando foto escondida de mim, deixa eu fazer um sorriso. Pronto, perceba como tudo isso é parte de um bastidor, mas é um culto, é um serviço. Eis aí então como Tiago ele se encontra perante a igreja. Eu não sou um líder, mas eu sou um servo de Deus. Eis aí que lição maravilhosa, que lição tremenda, que encontramos simplesmente nas primeiras palavras. E aí Tiago continua: sou servo sim, do Senhor Jesus Cristo. Ele não é meu irmão, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor, Ele é aquele que me deu a vida, Ele é aquele por quem eu presto culto. Se não fosse por Ele, eu jamais conseguiria salvação. É a partir dessa lógica que Tiago, então, ele começa o seu texto de forma magistral. Eis aqui o servo de Deus, querendo dirigir uma carta aos 12, às 12 tribos, a todos aqueles que estão vivendo dilemas da vida, a todos aqueles que estão vivendo uma questão: eu tudo posso? Ou eu posso tudo em Deus? Eis a pergunta que realmente Tiago está querendo elucidar para nós aqui nessa carta. E ele continua falando, ele continua apresentando para nós aqui um motivo que prova quem é que tudo pode em Deus e quem é que nem todo mundo pode em Deus. Ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo 2: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Olha só como isso vai se desdobrando: provação, perseverança, e toda perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meus irmãos, o primeiro aspecto que o apóstolo Tiago mostra para nós aqui como igreja é que todo aquele que vive de fato debruçado e prostrado aos pés do Senhor Jesus vai passar por provação. Não existe pare de sofrer quando nós chegamos de fato ao real e verdadeiro cristianismo. Existe sim uma porta que é estreita, uma porta que é desafiadora, uma porta que nos traz para uma vida de provação. Provação. E é muito complicado hoje anunciar-se cristão e não ter uma experiência de provação. Eu sei que muitos irmãos aqui, de uma forma muito particular, acompanharam via oração as minhas provações que eu tive na semana passada, nessa última semana, onde minha esposa estava aí então internada. Eu fiquei com um fragmento no hospital e a outra parte fica em casa. Mas eu quero contar uma história mais complexa. Essa história que passou agora foi muito recente e eu ainda estou celebrando a vitória, então eu quero contar bênçãos agora. Mas eu quero agora simplesmente voltar um tempo atrás. Quero, antes de mais nada, apresentar a minha esposa que está ali, dando um tchauzinho para mim, dando um tchauzinho para a igreja. Eu confesso a vocês que eu sou privilegiado,
pois eu casei com a das irmãs mais bonitas, tá? Então hoje ela está com máscara, para vocês não ficarem tentados a observá-la, né, nesse sentido. As pessoas falam assim: Rodrigo, mas elas são todas iguais. Não, a Flávia tem a pinta, eu reconheço ela pela pinta. Depois ela vai tirar a máscara, vocês vão ver. Mas ela é a mais linda que temos aqui, eu sou o privilegiado. Desculpa, Bruno, a minha é mais bonita, viu, cara? Desculpa, meus irmãos, mas a minha é mais bela, tá? Mas, quando nós nos conhecemos, começamos a namorar, quem quer casar, casa, não é verdade? Quem quer casar, quer casa, quer um lar, quer viver num ambiente agradável. E como eu aprendi com meu professor de teologia sistemática, que lar é lealdade, amor e respeito, eu também queria na minha casa isso. E nós então começamos a sonhar então com um lar. Começamos então a procurar uma casa. Nós moramos no ABC Paulista, né? Estamos localizados lá em Santo André. E começamos então a procurar ali um apartamentinho. 2 dormitórios, coisa simples, mas que seja um lar para nós. E aí, jovens, inexperientes, tempos atrás, semana passada, viu, meus irmãos? 14 anos atrás aí, tá? Pouco tempo. E aí, nesse momento, a gente começou então a negociar um apartamento, um belo de um apartamento, apartamento dos nossos sonhos, na planta. Compramos. Chegou esse apartamento? Não. Investimos dinheiro, o dinheiro voltou? Não. Nós vivemos um tempo de crise. Nós víamos amigos e amigas casando. Víamos pessoas que começaram um namoro junto, e é como o pastor Wagner falou, né? Nesses encontros de casais, a gente vê aqueles amigos todos lá construindo um relacionamento, sonhando junto. E nós aqui vivendo essa experiência também, mas com uma frustração. O nosso apartamento não saiu. E isso deu uma crise. Quase deu um racha. Provação. Provação, meus irmãos. Mas aquilo não desestimulou o nosso casamento. Fato é que houve de fato desafios. Mas Deus se fez presente em nosso lar. Deus esteve conosco a cada momento, nos dando esperança. E hoje a gente tem aqui uma casa, temos hoje um motivo para nos alegrar, temos uma pequenininha que corre com seu triciclo para lá e para cá. É uma alegria, mas houve de fato o desafio. Mas pense comigo, nós buscamos Deus no momento de alegria? Buscamos. Mas na provação você não busca mais? Busca, né? Às vezes a provação que você passa, meu irmão, minha irmã, às vezes a provação que você está passando hoje, meu irmão e minha irmã, tem um fundamento, tem um ensinamento, tem uma lição por detrás. Traz para nós aí um grande fator que vai te motivar a ser não somente uma pessoa que viveu um desafio, mas a ser uma pessoa íntegra, uma pessoa perfeita, uma pessoa, como nós dizemos no tempos antigos, né? No tempo da Grécia, quando a gente observava aquelas estátuas, né? Perfeitas, sem máculas, sem cera, é daí que surge a palavra sincero. É quando nós temos então aí um caráter perfeito, uma pessoa aprovada, uma pessoa que é semelhante a Deus, uma pessoa que diz: eu tudo posso, não por causa das minhas forças, mas porque eu sei quem me motiva a me levantar todas as manhãs, eu sei quem me dá forças para continuar na minha prova diária, eu sei quem que me dá energia para me levantar quando eu não quero, é Deus. É isso que nos traz e nos transforma nesse personagem, nessa pessoa que é alguém íntegro, alguém preparado, alguém cada vez mais parecido com Jesus. Eis aí então a ideia da palavra sincero, sincera,
sem rachaduras, mas perfeito, íntegro, na sua integridade. Eis aí então o que o apóstolo Tiago diz: meus irmãos, considerem então um motivo de grande alegria. Mas Tiago, como assim me alegrar na provação? Sim, porque é cada vez mais que você vive esses desafios, meu irmão e minha irmã, vocês vão se tornar mais parecidos com Jesus. É cada vez mais que vocês vivem esses desafios diários da vida, que vocês serão mais íntegros, mais parecidos e semelhantes a Cristo. Pois, quando você se recordar daquela provação, você vai falar: Deus também esteve comigo aqui. Deus esteve comigo e por isso eu venci. Deus esteve comigo aqui. Não sou eu que posso tudo, mas eu tudo posso em Deus. Eis aí o grande fator motivador que o apóstolo Tiago diz: considere motivo de alegria passar por provação. Considere motivos de alegria isso. Há um Rabino Akiva, que fala uma coisa interessante: tudo o que acontece é para a glória de Deus. Tudo o que acontece é para a glória de Deus. E ele conta uma história muito engraçada. Ele conta uma história que ele estava viajando para uma cidade do Oriente Médio, com a sua galinha de estimação, numa gaiolinha, com uma lamparina e com as suas roupas do corpo. Ele queria se instalar, ele queria passar uma noite num hotel. E nessa noite, esse rabino conta que deu tudo errado. Ele procurou hotéis para se hospedar, todos estavam ocupados porque teria uma grande festa. O Yom Kippur ia acontecer e eles não conseguiam então reservar uma vaga para aquele rabino. Ele procurou, não encontrou nada. Decepcionado então por não encontrar um hotel, ele sentou na grama e começou a planejar passar a noite naquele lugar. Não satisfeito, sem vaga para o hotel, a sua galinha querida foi comida por uma raposa. Olha só, meu irmão, que fatalidade. A galinha comida, a galinha de estimação do menino. E hoje o pessoal está na mania do pai de pet, né? Eu acho que ele tinha a galinha como pet, então ele perdeu o pet, e aí então ele perdeu a galinha. Ele falou: só me sobrou então a lamparina. Acendeu a lamparina, entristecido, e aí começou a chover. Eu falei: oh meu Deus do céu. Como assim, Deus? Esse rabino ficou extremamente aborrecido, sem vaga para dormir no hotel, sem a galinha de estimação, sem uma lamparina, molhado, dormindo na grama. Assim, ô vida, cadê Deus nesses momentos, né? Cadê Deus? Passou a noite. Estou tomando água para dar expectativa para os irmãos, para eles ficarem curiosos com o fim da história. Passou a noite, ele acordou, chegou no vilarejo e descobriu que um bando de saqueadores entrou nos hotéis e mataram várias pessoas. Um bando de saqueadores roubou todos os bens daqueles homens. E ele foi protegido por Deus e nem sabia como. Amém ou não? Às vezes, meu irmão, você não sabe o que está acontecendo na esfera celestial, mas Deus está te protegendo em nome de Jesus. Às vezes, meu irmão, o que você está vivendo vai ser uma experiência para ensinar ou discipular um jovem amanhã. Creia nisso. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Para que, Deus, o Senhor está querendo me ensinar essa aprovação? E se alegre. É difícil falar isso, né? É difícil porque eu estava num momento de tensão nesses dias e alguém falar para mim assim: pastor, se alegre porque a sua esposa está internada. Eu ia dar um croque nessa pessoa, com certeza eu ia dar um croque, né? Mas eu tenho certeza que Deus ele vai me ensinar muitas lições com essa experiência que eu passei recentemente. E eu tenho certeza que Deus vai te ensinar muitas lições com os desafios que os irmãos estão vivendo. Amém? Vamos continuar? Seguindo o texto, nós percebemos então aqui que o apóstolo Tiago, ele mostra para nós aqui uma marca então da diferença daquele que tudo pode, mas tudo pode com Deus, e aquele que nem tudo pode. E eu vou começar agora a destrinchar um pouco esse capítulo aqui. No versículo 5 ele continua: se algum de vocês tem falta de sabedoria. Sabedoria é a palavra-chave dessa epístola de Tiago. Explicitamente sabedoria do alto. Há um contraste entre a sabedoria terrena para Tiago e a sabedoria do alto.
E olha só como ele continua o texto: peça a Deus sabedoria, que a dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mas peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Eis aí um grande contraste daqueles que tudo podem em Deus e daqueles que acham que tudo podem na sua força. Pessoas que vivem imaginando que conseguem realizar os seus feitos com os seus braços, com as suas forças, com o seu poder, com a sua influência, cai nessa, pois estão vivendo a sabedoria no qual é terrena. E segundo o apóstolo Tiago diz a nós aqui, a sabedoria terrena, a sabedoria daqueles que acham que vivem por si só, sem Deus, sem pedir a Deus sabedoria e força, é uma sabedoria que ocasiona divisão, é uma sabedoria que destrói a unidade. É interessante pensar um pouco no contexto da epístola do Tiago, como eu dizia para vocês no começo da mensagem, que Tiago, ele estava lutando aqui contra uma divisão. E essa divisão que estava acontecendo nesse momento é pessoas que eram contra o Império Romano e que lutavam com armas à força para derrubar esse império, e do outro lado haviam pessoas que oravam por aquele governo pedindo a misericórdia de Deus. Esses homens que estavam aqui eram chamados zelotes, ou os sicários. Esses homens estavam então preparando um estopim para atacar Roma. E isso na época, era o imperador Tito e Vespasiano, estavam ali aguardando simplesmente só um ataque para destruir todo o templo. Então isso mais ou menos era na época de 60 depois de Cristo, 30 anos depois da morte de Jesus. Então havia ali uma rebelião quase sendo instaurada. E Tiago tentando apaziguar os ânimos daquela tribo, daqueles grupos, pedindo para que orassem, tenham paz pelo governo, e os outros que se acalmassem e não confrontassem o governo. E a história, como os irmãos já sabem, creio que estão estudando sobre panorama aqui, né, Bruno? Estão estudando panorama, vocês sabem então que houve então esse ataque. Os zelotes e os sicários então atacaram Roma, e o fim não foi bom. Muitos foram mortos, muitos judeus foram mortos nessa história, muitos perderam a vida, o templo foi destruído, mas Tiago estava lutando com todas as suas forças, pedindo: sejam sábios, peçam sabedoria do alto, não vivam essa sabedoria terrena, não façam isso, vocês vão ferir mais os povos. Então havia então essa discussão. Dito isso, como aplicamos essa realidade para nós hoje? Aqui então um ponto. Pessoas que não se conformam com uma realidade e acham que vão conseguir com as próprias forças, particularmente estão divididas. Pessoas que lutam e não vivem a experiência da paciência de Deus, da paz de Deus, vivem momentos porque estão divididas. E pessoas divididas dividem. Pessoas que estão divididas interiormente dividem. É como o Tiago diz, são pessoas que duvidam, como a onda do mar, que vai e volta. São como inconstantes. Você vai ver no capítulo 4:8 que ele fala uma coisa interessante. Capítulo 4, versículo 8: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Pessoas que vivem a sabedoria do alto estão íntegras, estão unidas com Cristo, porque sabem que tudo podem com Ele. Pessoas divididas são pessoas que dividem, são pessoas angustiadas, são pessoas ansiosas, são pessoas que são soberbas, são pessoas que são impelidas pelo desejo. Olha isso que Tiago diz no versículo 14:
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Quando eu falo soberbas, eu leio aqui capítulo 2:1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas. Eles queriam escalonar, hierarquizar relacionamentos. Eu sou melhor que você. Pessoas divididas dividem. Pessoas que vivem a integridade do reino de Deus unificam, trazem para perto. Trazem para perto. Pessoas divididas são pessoas que ocasionam morte. Pessoas que dividem, na sua língua, elas carbonizam igrejas, na maledicência, na fofoca. O apóstolo Tiago diz isso no capítulo 3, cuidado com a língua, pois ela pode queimar toda uma relação saudável. Pessoas divididas interiormente, dividem. É por isso que a convocação que Tiago deseja para nós como igreja é: vivam um espírito de unidade com Jesus, vivam um espírito de unidade com Deus, pois é somente assim que tudo poderemos realizar nesse mundo, pois é no nome dele, não é no nosso, é na força dele, não na nossa, é na sabedoria dele, não na minha. É a partir dessa realidade que nós começamos a perceber quão profundo é a mensagem do evangelho da cruz de Jesus. O apóstolo Tiago orientava então a sua igreja nesse aspecto. Vivam então, meus irmãos, uma sabedoria divina. Vocês acham que tudo podem? Amém. Mas tudo podem aqueles que estão com Cristo Jesus. Tudo podem aqueles que estão ligados à cruz de Jesus. Tudo podem aqueles que vão morrer na cruz, porque vão passar por provações. Eu gosto muito de um teólogo chamado Douglas Wilson, que ele fala uma coisa muito interessante. Eles falam assim: somos mãos e pés de Cristo, mas não podemos esquecer que as mãos e os pés de Cristo foram perfurados. Vamos passar por provação, meus irmãos. Vai doer, mas considere um motivo de alegria. Não se dividam. Vocês percebem que cada vez mais, e hoje observando, fazendo uma leitura bem sociológica sobre o mapa brasileiro, principalmente mundial, principalmente nesse momento pós-pandemia, a saúde mental tem sido hoje um dos principais pontos de tratamento do mundo. O que é saúde mental? Ansiedade, depressão, angústias. Pessoas estão divididas, meus irmãos. As pessoas estão divididas. E uma pessoa dividida, você já trabalhou com uma pessoa dividida? Vou dar um exemplo. É aquela pessoa que você fala assim: vou usar o nome Roberto. Tem algum Roberto na igreja aqui? Não? Então amém. Então, ô Roberto, vou pecar agora, vou falar de um Roberto. Ô Roberto, Robertinho, Betinho, Beto, ô Betinho, chega aí. Pode ajudar a gente no louvor domingo? Aí ele fala na segunda: é nós, conta comigo. Na terça: ei pastorzão, beleza? Deu ruim aqui, não vou conseguir, tá? Aí você fala: tudo bem, aconteceu um problema. Aí na quarta: ô pastorzão, glória a Deus, estamos juntos, hein pastorzão, estamos lá no louvor. Opa, na quinta: não vai dar, pastor, vou ter prova na faculdade, não vou conseguir. Aí sexta: pastor, tenho prova, mas eu tenho fé que eu vou conseguir estar com vocês. Eu falo: meu Deus. É aquela: vou, não vou, fiquei. Sabe isso? Já trabalhou com pessoa assim? Não é insuportável? Não é difícil? Pessoas divididas dividem, meus irmãos. Pessoas divididas são ansiosas. E é bonito falar, voltar um pouquinho para a ansiedade, falar que ansiedade, na terminologia bíblica, ansiedade é uma pessoa dividida. Por quê? Porque ela está pensando no futuro, mas ela está no presente. O deprimido é o quê? Estou pensando no passado, mas eu estou no presente. Eu aprendi uma rica lição nesse período de pandemia, pois eu também fiquei mal.
Eu também fiquei ansioso. Eu também perdi emprego. Eu aprendi uma coisa. Prepara a tua experiência mental. Prepara a tua cabeça agora nesse momento de ansiedade. Da melhor forma possível. Porque o Rodrigo do futuro vai falar assim: no passado, eu estava orando pedindo a Deus. Prepara a tua cabeça, a tua mentalidade, para não ser dividido. Porque quem é dividido, como o apóstolo Tiago diz, é como a onda do mar. Vai e volta. Porque acha que tudo pode, mas na sua força. Meus irmãos, infelizmente, como já foi até pregado aqui, eu acredito que foi até um domingo específico sobre isso, que nós não conseguimos fazer nada sem Deus. Nós não conseguimos. Nós só conseguimos com Jesus. Nós só conseguimos com Deus. É por isso que a reflexão do apóstolo Tiago, ela é tão importante para nós hoje. Porque o ser humano, ele está ameaçado a partir de si. É aqui dentro que está a luta interior. Não é externa, é aqui. É a partir de si mesmo, a partir de dentro. O estado da divisão da igreja começa aqui, no meu coração. Eu preciso primeiro me unir a Deus para conseguir fazer uma revolução na minha igreja, nesse mundo que eu estou habitando. E o meu desafio hoje, igreja, Ebenezer, A29, todos os irmãos e irmãs, vivam um estado de unidade com Deus. Alegrem-se na provação, pois é a provação que vai tornar vocês íntegros, perfeitos para viver o amanhã. Perfeitos para se confrontar com os desafios. É a partir desse movimento que nós seremos de fato, juntos com Deus, poder fazer tudo. Ou é assim que conseguiremos realizar o tudo posso em Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai amado, porque a Tua palavra é tão poderosa. A Tua palavra, ela é atemporal. Ela se move e ela nos constrói. Ela nos destrói e nos molda. E nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua mensagem, ela é válida para nós hoje. Nos ajuda, Pai amado, a não sermos pessoas divididas, a não sermos pessoas que mais dividem do que unem. Pai amado, nos ajuda a ser íntegros, a sermos homens e mulheres sinceros, homens e mulheres sinceras, sem deformidades, mas cada vez mais parecido com Ti, Jesus. Nós te agradecemos por este culto e por este mês da juventude que foi celebrado aqui na igreja de Ebenezer, ó Pai. E te agradecemos por tudo também que o Senhor fará. Fica conosco. Toca cada coração que foi impelido, que foi confrontado nessa mensagem, Jesus. De forma que haja um mover e uma transformação do ser e do caráter, para não viver mais uma divisão de corpo e alma, mas uma unidade contigo, ó Pai. Pai amado, nos ajuda a viver de uma forma íntegra e perfeita, assim como o Senhor nos ensinou. Pois é somente assim que conseguiremos realizar tudo que o Senhor nos convocou a fazer. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, eu agradeço novamente o convite, pastor Bruno, pastor Wagner, muito obrigado a todos, que Deus abençoe ricamente, um beijo no coração.
ao que está aqui hoje é o coro unificado, é o coro da igreja junto com o coro jovem para o encerramento do mês dos jovens. E nós vamos começar cantando um estilo de música chamado Negro Spiritus. E em determinado momento a gente vai precisar da ajuda de vocês com palmas. Então quem puder ajudar a gente...
Nós vamos terminar esse culto tão gostoso, que tempo bom, né? A gente cantando junto, coral cantando e a gente cantando junto, que coisa boa. Vou pedir para você ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor, terminando aqui esta oração, essa bênção que eu quero deixar na sua vida. O coro vai descer, mas a equipe já vai começar a cantar e a gente vai sair cantando junto, se abraçando nossos irmãos, mas vamos continuar lembrando que para Deus nada é impossível. É esse Deus maravilhoso que tratou na vida de Tiago, que tratou a vida da gente hoje. Obrigado, pastor Rodrigo, por estar com a gente. Sua esposa Flávia, obrigado. Que bênção ter vocês conosco, abençoar a nossa vida. Os nossos jovens, irmãos, eu nem citei, mas foi tão bom. Além desses pregadores diferentes, como nós tivemos o Yuri, o Abraão, nós tivemos lá na MCM a palavra da Estelinha, da minha futura norinha, né? Que coisa boa, jovens participando, já lá integradas, deixando experiência, que tempo bom. Parabéns aos nossos jovens e adolescentes, porque abençoaram, porque estiveram com a igreja. Que seja esse tempo muito bom. Todos vocês que estão conosco, que não são membros, mas estão com a gente hoje, que Deus os abençoe muito. Conte conosco, com todo o amor da nossa igreja, conte com a bênção do Senhor na sua vida. Vamos orar? Deus querido, agradecemos ao Senhor. Este culto é para o Senhor, porque não há um Deus maior que o Senhor, não há um impossível para o Senhor. Por isso estamos ligados a Ti, querendo viver essa fé verdadeira no Senhor, de que somos realmente Teus servos, servimos a um Deus grandioso, esse Deus que sustenta todas as coisas, e quanto menor somos, maior é o Senhor em nós, e nós nos alegramos demais com isso. É muito bom para nós. Servimos ao único Deus verdadeiro, a um Deus tão grande quanto o Senhor, e nós queremos proclamar então que para o Senhor nada é impossível. Vamos vencendo lutas, dificuldades, e vamos vencer até a morte, e estaremos na eternidade com o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé que nos move todos os dias. Abençoa esta igreja que nós amamos tanto, abençoa as famílias, abençoe os nossos jovens, os nossos adolescentes, abençoe os líderes, para que continuem trabalhando
trabalhando com amor, com dedicação e com essas vitórias que o Senhor tem nos dado. Abençoe aqueles que vieram e estão nos visitando hoje, que também levem a bênção do Senhor. Abençoe o nosso coral, ó Deus, que abençoe o nosso culto também, que trouxe esse tempo tão bom. Abençoe os irmãos que serviram no louvor, todos aqueles dos bastidores, como disse o pastor Rodrigo, que a gente às vezes nem está vendo, mas estão servindo. Todos nós cultuamos ao Senhor, porque o Senhor é digno. Eu peço que o Senhor abençoe todas essas vidas. Oro por eles em nome de Jesus. E eu agora os abençoo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vamos encerrar juntos. Estamos celebrando o final do mês dos jovens. E nada melhor do que fazermos isso, cantarmos essa canção que foi o tema, né, Rafa? Desse mês, com todos. E acho que é uma boa forma da gente sair daqui alegres, regozijantes no Senhor por tudo que nós temos vivido, por tudo que nós ouvimos, por tudo que nós recebemos da parte do Senhor. Vamos juntos? Vamos lá, Brunão. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela... Canta coro! Nada é impossível. Vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver mas pela fé. Eu não vou viver pelo que sinto, porque nele, pastor Rodrigo, eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, oh, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem,
Deus abençoe a sua vida, sua casa. Uma boa semana, vai na paz, em nome de Jesus.